Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar algumas dicas de leituras sobre cultura árabe islâmica, certo? Ou seja, cultura islâmica do norte da África, Saara, né? Povos do deserto. Também vamos falar de Afeganistão, né? Também 20 anos do caçador de pipas do Afeganistão. É isso, Hosseini. Bem, vamos começar então com o Tuareg do Figueroa, né? O Vasquez Figueroa. Que vocês que estão acompanhando aí Duna, né, o filme Duna lá do Frank Herbert, né, baseado nos livros do Frank Herbert dos anos 50, vocês lembram do povo Fremen, né, o povo Fremen lá do Arrakis, né, o planeta lá que só tem deserto, né, onde tem aquelas imensas minhocas gigantes, aqueles vermes, né, que comem especiaria, né, a gente já leu muita literatura do Frank Herbert, ficção científica, sci-fi, então conheçam os verdadeiros Fremen, né, os verdadeiros Fremen são o povo Tuareg que vive ali, né, no norte da África, região ali, né, do Saara, né, do deserto mesmo, né? É um povo nômade, o povo Tuareg é o Berbere, né? O povo Berbere. É um povo mouro, né? Ou seja, o pessoal mouro, um ou outro de ascendência árabe, mais ali região da Líbia, do Egito, né? Parece que tem sangue árabe, né? As primeiras expansões árabes. Mas são povos, muitos povos ali na África, povos negros, né? Africanos que têm cultura islâmica, né? Não exatamente etnia árabe. Então são várias etnias, são de cultura árabe islâmica por causa da religião, né? Seguem a religião do profeta Muhammad, então eles estão ali na região da Argélia, né? Praticamente da Argélia até o Egito, sul do Egito, ali a Líbia, Nigéria, Níger, né? Então o pessoal ali pega o mapinha aí, são vários povos nômades, né? Então eles não têm união, né? Então é tribal, né? O tribal tem as suas leis, seguem o Alcorão, né? Então a tradição do profeta. Então é interessante isso aqui, a gente conhecer como é que eles sobrevivem no deserto. E a questão da hospitalidade, né? Porque toda a história gira em torno disso, uma vingança por questão de hospitalidade. E vai mostrar lá as colonizações, né, dos italianos, dos espanhóis, dos franceses, né? E vários grupos de soldados, que fica meio mercenário, cada um domina um território, né? Inclusive no início do livro, o cara pergunta se, né, o Tuareg pergunta assim, o Said, né? O Gassel Said é o protagonista. Então ele fala assim, existe fronteiras no deserto, né? Existe alguém pode limitar o vento, alguém pode limitar as dunas, né? E ele não entende justamente isso, como é que os soldados dominam parte do deserto. Aqui começa a Líbia, ali a Argélia, ali o Marrocos, né? Então, ou seja, esses vários povos europeus que estão retalhando a África, né? E os africanos não entendem essas fronteiras, né? Não foram fronteiras entre eles, né? As fronteiras africanas foram feitas pelos europeus, né? Então chegou o francês, chegou o espanhol, chegou o inglês, chegou o português, né? Chegou o italiano e foram retalhando ali, né? No norte ali da África é mais os franceses, né? Mais para o sul tem os portugueses, os ingleses, né? Os britânicos. Então, ou seja, o mapa da África não foi feito pelos africanos, né? Então tiveram povos que foram unidos no mesmo país, né? Então vai dar guerra civil, porque são povos diferentes. E mesmo povo em países diferentes, sabe que estranho, né? Então, mesmo povo dividido em 3 países. Então, assim, povos que são países só, estão em países diferentes. Povos que não são do mesmo povo, são até inimigos, eles foram colocados no mesmo país, né? Então, os problemas da África tá aí, né? E aqui vai mostrar então o povo guerreiro mesmo, o povo heróico, né? A figura do herói é justamente o Gassel Said, né? Que é um temente a Deus, ou seja, né? Segue ao Corão, tem um código de honra, então é um homem íntegro, né? Um homem temente a Deus, íntegro. Só que ele vai perceber que as tradições não são mais aceitas, né? As tradições não são mais acolhidas e os invasores, colonizadores, né? Estão desrespeitando essas leis milenares, né? De um povo. Por exemplo, a lei da hospitalidade, né? Então, a pessoa é recebida como hóspede, né? Lembra lá Abraão, né? Lava os pés do viajante, do forasteiro. Então tem todo esse código de hospitalidade, né? E aí acontece que povos, né? Soldados invadem a aldeia dele lá, né? As tendas, né? Nem a aldeia, tenda, né? São nômades, né? Então os soldados chegam lá e levam esses hóspedes dele, matam esses hóspedes. Então ele aí pisou no meu pé, né? Então ele leva isso para a honra pessoal dele. E aí, inclusive o tradutor, né? Um tradutor lá, um nômade que acaba ajudando os soldados. O tradutor, né? Que ajuda os soldados também, né? É incluído na vingança, porque o tradutor, né? Está ajudando os soldados a chegarem nas tendas, né?
E aí ele vai lá tirar satisfação, né? Então a luta de espadas, tá? Então vai mostrando a tradição entre eles, os Tuareg, pessoal muito casca dura, assim, muito no sertão, é perigoso, né? O Guimarães Rosa adoraria esse livro que mostra justamente essa tradição do sertão, né? Lembra muitas coisas do Grande Sertão Veredas, que é só o mais forte sobrevive. Né? E a piedade, a misericórdia é realmente um dom divino, né? Porque as pessoas aqui só vão se perdoar e aceitar a misericórdia pelo outro pelo dom divino, né? Porque aqui só sobrevive o mais forte, né? Então, a gente for para a lei do mais forte, olho por olho, dente por dente, a humanidade estaria aí lá, né, na época da barbárie, né? Então, ou seja, isso é uma questão divina. Só por dom divino o ser humano consegue ser bom e cordial e misericordioso, porque se o ser humano entregado a si mesmo, é isso aí, a barbárie, né? Então ele vai ter que, né, ele vai ter que enfrentar esses soldados sozinho. Ele deixa a tenda dele lá, né, deixa lá com os servos dele lá, porque tem toda uma hierarquia entre os tuaregs, né? Sempre lembro muito tempo de Abraão, né, Isaac e Jacó, que é aquele negócio, tenda, são nômades, né? O patriarca tem um homem mais velho, né? Então, e as mulheres, né? As mulheres não têm nenhum poder político ali entre eles, todas as decisões são masculinas. As mulheres só cuidam da casa das crianças, né? Então é uma cultura milenar e está lá na cultura árabe, né? Do Alcorão. Então, ou seja, isso aí já é coisa cultural, né? Então a religião apenas espelhou esse lado cultural que os povos do deserto, os povos nômades, os povos do Oriente sempre foram povos patriarcais, né? Em que o homem tem o poder e tal. Então ele vai lá tirar satisfações, né? E mata esse outro Tuareg, né? Da tribo dele lá, e vai atrás de soldados, né? Então a gente vai ver então como é que ele vai lá atrás de soldados e vai fazer a terrível vingança, né? Então ele é muito assim, um cara muito centrado, né? Muito piedoso, mas ele não deixa de cumprir a vingança. Os soldados são todos mercenários também, né? Os soldados aqui vai atrás de quem paga mais. Então tem traições entre eles, né? Ele cumpre a vingança, vai ficar perdido lá no deserto, eles vão perseguir. Então aí vira um livro assim mesmo de perseguição. E o personagem é muito bem construído, né? O Gassel Said é um homem muito íntegro, né? Você não mata à toa, ele sabe quem que, né? Ele não desperdiça sangue, como diz, não desperdiça água, né? Então ele estava quieto no mundo dele e ele foi perceber que existem colonizadores, né, que estão retalhando o deserto com fronteiras. Ok? Então fica a dica, muito indicado, né? Assim, Frank Herbert adoraria, né? Se vocês gostam dos Fremen lá, a resistência dos Fremen, né, no planeta Arrakis, vocês vão gostar então dos verdadeiros Fremen, que é o Tuareg. Muito bem, outro livro então que eu prometi foi o Khaled Hossein, afegão, que foi para os Estados Unidos, então a literatura afegã estadunidense. E aqui ele vai falar do Caçador de Pipas, né, que é a diversão dele de criança, ele vai resgatar a infância dele. Então aquela literatura, estão semanas das crianças, né? Então ele vai resgatar a infância dele lá no Afeganistão, mostrando as várias etnias que compõem o Afeganistão. A gente não conhecia nada do Afeganistão, né? Primeira vez que eu ia falar a palavra Afeganistão foi naquela época lá do atentado que teve em Nova York, em setembro de 2001, que aí os americanos invadiram o Afeganistão, né? Falando que o Al-Qaeda, né? O Al-Qaeda estava lá, o Osama Bin Laden, né? O Osama Bin Laden estava lá tocado nas montanhas do Afeganistão, depois acharam o cara lá no Paquistão, né? Então, beleza, aí os Estados Unidos invadiram, né, do Afeganistão e barbárie, ficaram lá uns 20 anos depois, você viu, né? Os talibãs voltaram ao poder. E o Talibã voltou lá ao império do fanatismo total, né? Então, assim, não tem nada contra o Islã, absolutamente nada, né? Nenhuma crítica ao Islã, mas tem fanático de todo lado, né? Então a gente está vendo essas guerras aí na Palestina, tem fanático de todos os lados, né? Então, a questão religiosa é uma das questões que estão no meio, né? Tem a questão de religiosa, política, territorial, guerra por território, né? Então o pessoal fica reduzindo as coisas aí, esse pessoal de os youtubers entendedores de geopolítica, né? Agora todo mundo é geopolítico, né? Agora a guerra do Israel aí é clickbait, né? Clickbait total. Agora todo mundo sabe tudo de guerra, né? Eu não vou falar de que guerra é o Palestina, que eu não sou geopolítico, né? Minha área é a literatura, então eu analiso tudo sob o viés da literatura, né? Então a única coisa que eu sei falar é literatura, certo? Então não sou geopolítico. E aí vai analisar aqui por que o Talibã chegou ao poder. Então o Talibã não caiu da lua. Não, o Talibã não caiu da lua, tá, gente? O Talibã está lá por algum motivo, né? Aí vai explicar, né? Vai explicar, por exemplo, que o Talibã proibiu a caça às pipas. O pessoal solta pipa, igual o Brasil, solta pipa, corta a pipa do outro, o pessoal corre atrás, né? E o caçador de pipas é isso. Tinha campeonato de pipa, né? Quem fazia pipa mais, né? A pipa mais dinâmica, né? A pipa mais ousada, né? Então é isso. E aí ele vai reconstruir essa infância e vai falar do irmão, né? Vai falar do irmão, que ele não sabia que é irmão. Não sabia que é irmão. Então, vamos ler o livro, né? Então ele vai mostrar sobre essas etnias que tinha lá
essas etnias que tinha lá olha, que tem no Afeganistão, né? Tem os Parsis, tem o Pashtu, né? Tem o pessoal da linha mais monárquica, tem o pessoal que é descendente de mongóis, que o Império Mongol veio até onde a Turquia, né? Lembrar que os mongóis também dominaram a China lá no século XIII, né? A gente já falou isso em literatura chinesa. Os mongóis, né? Gengis Khan, Kublai Khan, eles dominaram a Ásia até ali a região onde a Rússia, a Turquia, o Cáucaso, né? Então eles também invadiram ali, o Afeganistão foi invadido por Alexandre o Grande, pelos persas, né? Pelos persas, por Alexandre o Grande, pelos ingleses, né? Pelos mongóis, pelos ingleses, tá um monte, fazer uma lista de invasões no Afeganistão, e todos se deram muito mal, né? Podemos dizer assim, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também, os estadunidenses invadiram lá e perderam, ficaram 20 anos lá e perderam a guerra, podemos dizer assim, porque saíram corrido, né? Vocês viram lá com as cenas de tragédia, né? O pessoal se jogando de avião, os aeroportos lotados, igual parecia um pouco de zumbi, né? Os talibãs chegando e o pessoal assim, parecia um zumbi chegando, né? Então, é complicado. Ele vai explicar aqui, né, essa questão de por que ele foi para os Estados Unidos, né? Porque você está contando a história dos Estados Unidos, é porque ele foi um dos que saíram dos Estados Unidos, foram, né, para os Estados Unidos. A gente tem visto várias literaturas de povo, né, por exemplo, a gente lê literatura de chinês que não mora mais na China, está nos Estados Unidos. Literatura de japonês que não está mais no Japão, está nos Estados Unidos, está na Europa. Né? Então aqui é o caso, né, de autor, né, afegão que não está no Afeganistão, mas está nos Estados Unidos. E então ele vai contando como ele chegou nos Estados Unidos e como é que ele vai pesquisar essa história. Vai contar a história do pai, né? A história do pai, a questão do caseiro. E aí tem um amigo dele lá, que é filho do caseiro, né? Depois vai descobrir que é irmão, né? Que o pai teve um. Vai explicando aqui a questão de os rolos de família, né? Os plot twists da narrativa, que eu não vou contar, vocês vão ler o livro. Esse livro, gente, tem 20 anos, tá aí, né? Esse livro de 2003 no Brasil, ele chegou em 2005. Então ele vai contar, ou seja, o Afeganistão estava na mídia, porque os Estados Unidos invadiram o Afeganistão lá no final de 2001, e esse livro chegou aqui em 2005, ápice, né? Já tinha guerra do Iraque, em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Então teve aquela resistência dos iraquianos lá, depois de 2007 os americanos estavam atolados no deserto, né, na areia, depois os americanos atolaram no Vietnã, nos pântanos, eles atolaram na areia, lá do Oriente Médio, né? Enfrentando lá os sunitas e os xiitas no Iraque. Então ele vai contar isso aqui, aí surgiu todo um, né? Tem filme do livro, né? E o livro é muito bom, assim, eu acho, pra mim foi interessante, né? Os personagens são interessantes, tal, os plot twists são interessantes, mas o interessante é a quantidade de etnias que tem no Afeganistão, né? E de como eles não conseguem né? não conseguiram manter as monarquias que tiveram, né? Lembra um pouco o estado do Irã, né? Então um pouco atrelado, porque tem etnias Farsi, né? Farsi, que são etnias que falam persa, né? Poemas persas são assim, lidos na escola. E também a etnia mais Pashtu, que era da etnia monárquica, né? E aí tentaram montar uma república com essas várias etnias, né? Velho problema, as etnias não entram, né? A única coisa que eles têm em comum é a religião islâmica, né? Então são todos adeptos do islamismo, do profeta Muhammad, né? Seguem o profeta, seguem o Corão. Então por isso que eu incluí aqui na literatura islâmica, né, literatura árabe, ou seja, não são povos árabes, né, os afegãos são outros, né, mas são povos islâmicos, né, então nem todo islâmico é árabe, nem todo árabe é islâmico, né, não confundir. É claro que foram os árabes que, né, reuniram, fizeram o Corão, né, o Muhammad é no árabe, né, claro, mas, por exemplo, o persa não é árabe, o persa é islâmico, né, ou seja, o Irã é um povo islâmico, mas eles não são árabes. Os turcos também não são árabes, os turcos são povo islâmico, né, Império Otomano é islâmico, mas os turcos otomanos não são árabes, então não confundir, né, vários mouros do norte da África, vários africanos são islâmicos, mas não são árabes, né? Então a gente faz a distinção, quando a gente fala cultura árabe islâmica, cultura islâmica, né? Então os persas têm toda a cultura, os persas inclusive nem escrevem árabe, eles usam, né? Eles usam árabe para ler o Corão, né? O Corão não é traduzido, mas tem toda uma forma de alfabeto dos persas, né? Então povo persa que depois é que foi passar por um processo de islamização, que é conversão ao Islã. Né? Então fica uma leitura muito interessante essa história de jovens, né, de infância, resgate de infância, de história da família, mas para mim me valeu muito essa questão geopolítica mesmo. Eu aprendi muito sobre a guerra do Afeganistão e entendi por que o Talibã voltou. Né? Vocês querem saber por que o Talibã voltou, por que o Talibã venceu? Então leia o livro.
né? Leiam o livro, vocês vão entender, vale uma aula de geopolítica, porque ele vai explicar tudo, né? Ou seja, essas divisões de tribos, essas divisões de etnias, e por que o Talibã, como é que o Talibã surgiu, tal, né? E por que é difícil vencer o Afeganistão, né? Ok? Então fica a dica, né, de literatura de mundo islâmico, né? Os dois livros são sensacionais, né? Caçador de Pipas e o Tuareg, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.